Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no WhatsApp, essa grande novidade aqui na nossa comunidade de gestão emocional. Eu estou muito feliz de estar tendo essa rotina diária com vocês. Amo muito a minha profissão, amo muito o que eu faço, amo muito vocês, porque ver a transformação em cada um de vocês é o que faz a coisa ficar mais motivadora, é o que traz propósito para mim, né? Então, parabéns por confiar no meu trabalho e sejam muito bem-vindos. E indo direto ao ponto, hoje nós vamos falar sobre a influência parental na fase adulta, né? Como eu falei no vídeo e também na mensagem, influência parental é só um nome chique para descrever o poder, né, de espelhamento que a criação dos nossos pais tem em nós, né? E antes de falar desse assunto, antes de falar de um assunto tão delicado, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: prestem atenção no que eu vou falar aqui. Olhe, prestem muita atenção, abram os seus ouvidos. O objetivo dessa live aqui não é, olha só, não é falar mal dos nossos pais. Vocês conseguiram compreender isso aí? Beleza, então eu vou repetir de novo. O objetivo da nossa live hoje não é falar mal dos nossos pais, não é julgar os nossos pais, não é colocar eles como vilão, não é culpar os nossos pais, não é nada disso, tá? O objetivo da live é pontuar algumas situações que podem ter acontecido na nossa infância, na sua infância, e essas situações causaram um padrão de comportamento, ou seja, a gente sofreu uma programação, assim como você programa um alarme, ele vai alarmar todos os dias. Então, às vezes, a gente sofre determinadas programações mentais e emocionais, e isso comanda inconscientemente, automaticamente, o nosso comportamento na fase adulta. Então, a questão não é se o nosso pai ou nossa mãe foi culpada ou não. Isso aí é para outro dia. A questão é, hoje você está aqui para entender que pontos da sua criação podem estar influenciando na sua fase adulta sem você perceber. Essa é a questão. Então, para a gente alinhar o nosso pensamento, a nossa live ela é sempre uma live de aprendizagem. Então, é sempre importante eu ter certeza que você está compreendendo o que eu estou falando. Porque eu quero que você saia daqui com o máximo de conhecimento possível. Então, para a gente alinhar o nosso conhecimento, escreve aí para mim qual é o objetivo da live de hoje. Não tem certo nem errado, é sobre o que você entendeu, tá? Eu preciso alinhar esse entendimento antes da gente dar o próximo passo. Então, fala para mim, qual é o objetivo da live de hoje? O que é que você entendeu que a gente vai falar aqui hoje? Escreve aqui para mim. Escreve aí. Qual o objetivo da live de hoje? Será que é culpar os nossos pais? Esse é o objetivo? Escreve aí para mim, só para a gente alinhar esse pensamento. Já tem alguém aqui digitando alguma coisa. Enquanto você está digitando, eu vou explicando para você o primeiro passo, tá? Primeiro passo, sempre lembrando a vocês os ladrões de aprendizado. Sempre lembrando, isso aqui é fundamental na nossa comunidade. Você tem que saber isso de cor e salteado, tá? Primeiro ladrão de aprendizado. Isso eu já sabia. Esse é o primeiro ladrão de aprendizado. Eu já sabia. Segundo ladrão de aprendizado. Isso não é para mim. Então, quando você pensa dessa forma, a sua estrutura mental faz com que você desligue o seu cérebro de alguma forma, tá? E o terceiro ladrão de aprendizagem é eu não consigo. Então, enquanto a gente estiver conversando aqui, provavelmente vai aparecer um desses ladrões de aprendizagem na sua mente e você tem que estar atento ou atenta,
Porque esses ladrões podem fazer com que você aprenda menos, ou com que você enfraqueça a sua motivação de colocar as coisas em prática, para você transformar a sua vida, transformar a sua saúde emocional. Fechou? Então, primeiro ladrão de site, coloca aí para mim, então, por favor, para a gente fixar essa mensagem aqui. Primeiro ladrão de site, eu já sabia. Coloca aí para mim, então, por favor. Eu já sabia. Segundo ladrão de site, isso não é para mim. Terceiro ladrão de site, eu não consigo. Eu não consigo. Perfeito? Rô colocou aí, ó. Qual é o nosso objetivo? Entender atitudes que temos hoje e que foram formadas na infância. Perfeito. Esse é o nosso motivo. Essa é a nossa motivação na live de hoje. Não é culpar os nossos pais, não é colocar eles como vilão. Fechou? Então, o ponto de partida é o seguinte: o que é uma influência parental? Esse nome parental, ele vem de parentes, que quer dizer pais, tá? Então, quando a gente coloca parental, a gente está falando de pais. Pode ser pais, ou pode ser também pessoas responsáveis por cuidar de nós quando a gente era criança, tá? Valeu, Tan. Deixa eu só fixar aqui. Fixei. Perfeito. Ladrões de insight, ladrões de aprendizagem. Eu já sabia, isso não é para mim, eu não consigo. Então, toda vez que você ouviu falar sobre influência parental, sobre modelo parental ou modelo familiar, toda vez que vier a palavra parental logo em seguida, eu estou falando de pais ou pessoas que acompanharam a nossa infância, foram responsáveis por nós, tá? Então, essa influência parental, ela gera uma programação na fase adulta. E quando a gente fala de programação, gente, eu quero que vocês abram o ouvido para isso, tá? Programação. O que é uma programação? Para quem entende de programação de computador, sabe que quando você, por exemplo, esse WhatsApp aqui, você já observou que tem cores? Já observou que tem cores? Por exemplo, tem uma fotozinha aqui na esquerda, tem o nome da pessoa, né? Quando você reage aqui, ó, ao que Rô escreveu, bota um coraçãozinho aqui. Gente, vamos apoiar o que os nossos colegas escrevem, tá? A nossa comunidade tem um viés muito forte, tem um padrão muito forte de apoio mútuo, porque esse lugar aqui é para nos apoiarmos mutuamente, ou seja, um apoiar o outro. Então, o que o nosso colega escreve, se você achar que faz sentido, apoia ele, bota uma palminha, bota um coração, porque isso vai motivar da gente aprender junto, crescer junto, tá? Então, o que Rô escreveu aqui, ó, curte o que ela escreveu, bota o coraçãozinho, bota uma palminha, porque essa é uma forma de incentivar o aprendizado em grupo. Fechou? Isso é uma forma saudável de aprender em grupo. Então, você vai olhando, você vai curtir, aparece um coraçãozinho, você olha o nome da pessoa. Tudo isso aqui que você está vendo nesse ambiente do WhatsApp foi programado. Alguém que entende de computação, ele escreveu ali, ó, digitou códigos para que as cores pudessem ser diferentes, para que quando você curtisse a mensagem de alguém, apareça um coração, apareça uma palminha, para o fundo do seu WhatsApp ter desenhozinhos, tudo isso foi programado. Tudo isso teve alguém por trás das telas, dos bastidores, para escrever um código, para que quando você acionasse um tipo de função, ele obedecesse a sua função, obedecesse aquilo que você quer. Então, quando a gente fala de programação mental, programação emocional, isso é uma linguagem para descrever que quando nós éramos pequenos, quando nós éramos crianças, principalmente na primeira infância, principalmente na primeira infância, nós recebemos códigos. Lembra que eu falei nas lives anteriores sobre os PEIs programadores? Quem lembra aí dos PEIs programadores? Quem lembra, coloca a mãozinha ou coloca eu. Quem lembra dos PEIs programadores? Quem lembra? Coloca a mãozinha ou coloca eu aí. Lembra que eu falei? Os PEIs programadores são os pais, parentes, professores, policiais, políticos, pastores, padres, presidentes, tudo com P. São pessoas que exercem uma certa autoridade, certo?
diante de uma população ou de uma comunidade ou de alguém, e essa autoridade causa influência, provoca influência na forma como a pessoa pensa, na forma como a pessoa age, nas decisões que a pessoa vai tomar. Então, essas autoridades com P, elas têm o poder de influenciar quem consegue influenciar as pessoas. Então, quando você tem uma influência de algum P programador, isso significa que talvez algumas coisas que você executa no seu dia a dia, a forma como você escreve, a forma como você fala, a forma como você cozinha, a forma como você lida com outros seres humanos, há algumas coisas que o seu marido faz que incomoda você, algumas coisas que você a forma como você reage quando alguém grita com você, ou quando alguém fala com você de uma forma mais séria, ou quando alguém fala com você, precisamos conversar. Tudo isso dispara gatilhos de códigos que foram criados quando você era criança. Gente, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Fala para mim aí, tá ficando claro até agora ou tá meio confuso? Tá tudo claro? Vocês estão entendendo direitinho? O viés disso, né? A explicação do que é uma influência parental, eu preciso saber de vocês. É muito importante isso. Massa, massa, perfeito. Quem mais? Quem mais? Valeu, Sônia. Maravilha, deixa eu até curtir aqui. Então, lembra do, dos programadores? Massa, perfeito. Então, era isso que eu queria saber. Que bom que está claro. Então, esses códigos, eles vão sendo programados dentro da nossa mente, ao passo que a gente vai passando por algumas situações na vida. Então, eu vou dar um exemplo muito claro aqui, tá? Primeiro eu vou falar das mães e depois eu vou falar dos pais, tá? Mães. Eu vou falar algumas características aqui e aí você vai dizendo qual que você mais se identifica, sem precisar se expor, né? Mas a nossa comunidade é a prova de julgamentos, aqui é um lugar seguro, onde o outro não julga o outro, né? Então você pode ficar tranquila também. E se a gente identificar algum tipo de julgamento, não só eu, mas como você também, pode ajudar essa pessoa a entender que a nossa comunidade não existe julgamento, pelo menos não um julgamento tóxico. Combinado? Vocês têm essa liberdade para ajudar essa pessoa a entender, com calma, com tranquilidade, com elegância sempre, tá? Sem atacar o outro. Mas aqui a gente não aceita esse julgamento tóxico. Então você pode ficar tranquila. Bom, vamos falar das mães primeiro. Se você tem insegurança, se você tem dificuldade de cuidar de você mesma, ou seja, você deixa os seus cuidados íntimos para depois, né? A roupa que você veste para ir para a rua é a melhor roupa possível, mas a roupa que você veste em casa é a pior roupa possível. É qualquer roupa. A roupa de dormir, você dorme com qualquer roupa. Aquela roupa velha, aquela roupa sem, sabe? Que você teria vergonha de atender alguém se alguém aparecesse na sua porta. Se você deixa os seus cuidados médicos para depois, fica procrastinando consulta médica, procrastinando dentista, né? Se você não cuida muito bem dos seus dentes, por exemplo, se você acha que a sua estima ela está lá embaixo, você tenta até disfarçar com a maquiagem forte, com um batom marcante, com um perfume mais forte, mas no fundo você sente que é só uma competição com você mesma, porque a sua estima está cada vez mais lá embaixo. Como é que eu sei que a estima está lá embaixo? Quando eu estou em algum lugar, ou quando você está com seu marido, ou quando um homem também está com a sua esposa, e aí chega outra mulher, o outro homem, e você olha e fala assim: puxa, parece que essa pessoa é mais bonita que eu, mais bonito que eu. Será que o meu marido vai ficar olhando? Será que eu ainda sou atraente para o meu marido ou para a esposa? Quando vem esse tipo de pensamento muito forte, a ponto de te tirar da paz, do centro, isso quer dizer que você tem a estima baixa, que você sofre de insegurança. Então, se você se identificou com algumas dessas situações, significa que provavelmente a sua mãe esteve ausente da sua vida. Deu para entender? Se você teve algum tipo de, em algum nível você se identificou
com alguma dessas situações, significa que a sua mãe esteve ausente da sua vida de alguma forma. Ah, Vitor, mas a minha mãe não esteve ausente, a minha mãe esteve presente. Ela estava comigo em casa, ela cuidou de mim, ela me deu alimentação, ela me ajudou, a me vestir com muitas coisas. Beleza. Mas não é tanto o que as mães fazem com os filhos, é o que a criança, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, entende que a mãe faz com os filhos. Então, às vezes, a mãe até se esforçou para ser uma mãe presente, mas de alguma forma ou por algum motivo, aquela criança entendeu que ela não recebeu a atenção completa da mãe, que ela não recebeu exatamente o que ela precisava da mãe. É isso que a gente chama de percepção de ausência. O que é a percepção de ausência? É quando uma criança recebe o cuidado dos pais, mas ela acha ou sente que não recebeu. E como é que isso pode acontecer? Vamos lá, vocês vão entendendo gradualmente. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que eu vou tirar a sua dúvida, tá? Então, como é que percebe? Como é que você entende isso? Vamos lá. Que é, tem mães que não conseguem, como é que eu posso dizer eu te amo. Tem mães que não conseguem dizer para o filho, para a filha, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Quando você não escuta o eu te amo, quando você cresce sem escutar essas palavras que podem, alguns dizem que são palavras mágicas, né? Essas palavras tão especiais e profundas, você pode cravar um código dentro da sua mente de que você não foi aceito. De alguma forma você não foi aceito. A sua mãe pode até demonstrar, pode até ter demonstrado para você de determinadas formas que ela te amava, por demonstrações, tipo fazer sua comidinha, lavar sua roupa, né? De alguma forma ensinar o exercício de casa, essas coisas. Mas se ela não falou com a boca e com sentimento, você vai ter essa sensação de que talvez você não foi aceito pela sua mãe por algum motivo. Quer ver outra coisa que é muito clássico nessa questão da ausência? É quando a mãe ela não amamentou ou não amamentou o suficiente. Gente, eu vou falar aqui uma coisa com vocês, vou falar uma coisa com vocês que é assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu poderia falar sobre esse assunto. Então prestem atenção, tá? Prestem muita atenção que eu vou falar para vocês agora. Provavelmente é uma das coisas mais importantes sobre esse assunto. A época da amamentação é uma das épocas mais importantes e que gera mais conexão e presença entre uma mãe e um filho. Então, se por algum motivo você, como mãe, não amamentou seu filho, não se culpe. Ou se você não amamentou o suficiente, não se culpe. Mas, provavelmente, o seu filho ou a sua filha, ele teve aí uma perda muito grande em termos de conexão com você. Ou se você não foi amamentada ou não foi amamentado o suficiente, você teve essa perda muito importante com o seu pai, ou, desculpa, com a sua mãe. E eu vou te dizer, essa questão de amamentar não é só simplesmente pegar a criança, colocar no seio e ficar balançando. Eu tenho observado que muitas mães, ultimamente, estão amamentando seus filhos mexendo no celular. Esse é o pior veneno para a construção de conexão e relacionamento que uma mãe pode ter com o filho. Porque, pode observar, quando a mãe está amamentando o filho, para onde é que a criança olha? Respondam aí para mim, vocês que são mães experientes. Vocês que são mães experientes. Quando a mãe está amamentando o filho, para onde é que a criança olha? É uma coisa natural, é um recurso natural de uma criança. Para onde é que ela olha? Sônia já colocou aí, ó, para a mãe. Olha, Diva já escreveu algo um pouco mais específico. Para o rosto da mãe, exatamente. Todas as respostas estão certas, mas a Diva ela conseguiu ser mais pontual nessa resposta. Vou colocar aqui uma estrela aqui para a Diva. Para o rosto da mãe.
E foi feito um experimento científico para descobrir autismo, né? Isso na década de 80, 90. E esse experimento científico descobriu que quando a criança não conseguia olhar para o olho da mãe, era um sinal já de autismo. Então, esse diagnóstico ele já poderia ser feito desde da fase de nascimento. Porque o autista, o que é o autismo? É o eu dentro de mim, é o eu separado de tudo que está ao meu redor. É eu dentro de eu mesmo, de mim mesmo, eu dentro de mim mesmo. Então, o autista, ele tem um universo próprio e único e ele cria defesas para se proteger do que tiver ao redor. Então, ele tem dificuldade de encarar um outro olhar, mesmo que seja da mãe. Vocês percebem como é tão importante essa troca de olhares entre a mãe e o bebê? E aí, quando eu tenho observado que muitas mães elas têm feito isso, elas têm amamentado as crianças mexendo no celular, ou então chega na rede social e fala: ah, tenho que amamentar de novo, para aqui como é que eu tô e tal. E eu entendo que realmente existe um desgaste, né? Quer dizer, eu entendo não, porque só uma mãe, só uma mulher pode entender isso, verdadeiramente. Então, eu acho que eu não entendo. Mas eu tenho uma noção, eu compreendo, talvez, não sei, que deva ter realmente um certo desgaste mesmo, né? Um cansaço. A mãe sofre. E diga-se de passagem, a mulher sofre muito mais que o homem, né? Nessa fase da gestação. Mas, em compensação, o poder de conexão, a profundidade de conexão dessa mãe com a criança é muito maior, é infinitamente maior do que o pai. Então, eu entendo isso como se fosse uma lei da compensação. A mãe sofre mais, mas ela tem muito mais oportunidade de se conectar visceralmente com aquela criança. Então, quando a mãe, ela, de alguma forma, não olha muito nos olhos do filho, ela não amamentou o suficiente, ela não disse eu te amo, o que é que vai acontecer? Novamente, vou falar aqui alguns sintomas, né? Insegurança, dificuldade de cuidar de si mesma. Normalmente é aquela mulher ou aquela pessoa que cuida mais dos outros do que de si. Está sempre cuidando do outro, está sempre se preocupando com o outro, está sempre fazendo as coisas para o outro. Mas quando vai olhar para si mesma no final do dia, ela está destruída, ela está acabada, ela está, sabe, o pó, como diz Stan, o pó da rabiola, né? Brincadeiras à parte, mas é tipo assim, a pessoa está se sentindo a pior, não tem energia, não tem energia para si mesmo. Aí não tem energia para cuidar do cabelo antes de dormir, não tem energia para hidratar a pele, fazer um skincare, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Então essa pessoa, ela sofreu com certeza uma inserção, a gente chama de input, né? Que é a inserção do código maternal, e ela ficou aí sem conseguir desenvolver o autocuidado, a autoestima e muitas outras coisas que são importantes para o desenvolvimento de um adulto saudável emocionalmente. Fechou? É claro que existem muitas outras nuances, mas como a gente tem um tempo reduzido aqui na live do WhatsApp, eu não consigo me explanar muito mais hoje, né? A gente pode falar sobre isso em uma live com muito mais tempo. Mas basicamente é isso. Até aqui, qual foi o maior aprendizado que você teve? Escreve aí para mim enquanto eu bebo uma água. Qual foi o maior aprendizado que você teve até aqui? Escreve aí para mim. Isso mesmo, Dan. É muito profundo e real. E isso é real mesmo. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Só que é invisível. É invisível. Esse que é o problema, é invisível. Olha o que Rosana escreveu aqui, ó. Vou colocar até uma estrela aqui para o que Rosana escreveu. Ó, não mamei, eu não mamei. Eu me preocupo com os outros, me anulo no automático. Quem se identifica com esse comentário de rua aí? Reage com o coração. Só para eu entender se vocês se identificam com esse tipo de comentário. Reage com o coração aí. Eu também não mamei, vocês acreditam? Minha mãe teve um problema de saúde
e o leite petrificou e eu não mamei. E eu tinha, né, na verdade, muitas desses padrões comportamentais antes de começar a estudar saúde mental, saúde emocional, né? Então, eu tinha uma estima muito baixa mesmo. E isso foi agravado, claro, com bullying na escola, né? Eu tive alguns padrões comportamentais de dificuldade de autoaceitação, de autoconhecimento, autocuidado. Eu sempre me preocupava muito mais com os outros do que comigo mesmo, me deixava de lado, enfim. O autoconhecimento me trouxe mais equilíbrio e eu consegui reconhecer esses padrões e melhorando minha saúde mental. Hoje, graças a Deus, graças ao meu Criador, eu sou uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. E você pode ser também. O mais importante é você saber reconhecer esses padrões. Então, a partir de hoje, preste mais atenção. Se possível, até anote, ou grave um áudio, crie um grupo com você mesma. Bote assim, ó, gestão emocional. É um conselho que eu te dou. Crie um grupo no WhatsApp com você mesma. Escreva assim, ó, gestão emocional. E aí, tudo que você aprender, ou que você for exercitar com relação às nossas lives, às nossas aulas, grava nesse grupo, escreve nesse grupo, porque aí depois você vai poder revisitar e perceber a sua evolução pessoal. Eu estou te ensinando a usar o nosso conteúdo gratuito para a sua própria transformação. Perfeito? Para tornar o conteúdo gratuito o mais acessível possível. Beleza, um monte de gente colocou aqui corações. Parabéns, gente. Parabéns por apoiar a nossa colega. Fátima colocou, bem-vinda, Fátima. Que bom te ver aqui na live. Que legal. Maravilha ter você aqui com a gente, viu? Muito bom, muito bom. Ela colocou aqui, ó, é muito bonita a maneira de ser, né? Muito bom, muito bom. Agora, vamos falar dos pais, do pai? Vamos falar do pai? Vamos lá, a gente acabou de falar com a mãe, né? Quando vocês puderem, escreve aí qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com a mãe, com a relação à questão da mãe. Agora a gente vai falar com o pai. Como é que o modelo paternal influencia nos nossos padrões da fase adulta? O pai, ele tem uma frequência de confiança, confiança, tá? Segurança, confiança. É você bater no peito e dizer eu vou. Você conhece alguém? Quando eu falar, você fala sim, S para sim, N para não, tá? Você conhece alguém que fala assim, ó, acorda e fala assim, ó, hoje eu vou viajar, decidi que eu vou viajar para Amazonas, vou para o Maranhão, vou conhecer o Maranhão. Aí você fala assim, meu Deus, como é que você vai? Você vai sozinha? Você vai sozinha? A pessoa fala, vou. É sério mesmo? Você vai sozinho? Vou. Você quer ir comigo? Aí você fala, não, não quero. Então eu vou sozinha. Você conhece alguém assim? Coloca S para sim e N para não. Quando a pessoa ela tem essa confiança, essa autoconfiança de ir mesmo, de não ter medo das coisas, de fazer, às vezes com medo, mas faz, né? De chegar a falar em público, de conquistar o que quer, sabe aquela pessoa decidida, resolvida, que conquista o que quer? Esse tipo de pessoa, ela provavelmente sentiu a presença do pai. Porque a frequência, a presença do pai, a influência paternal do pai, ela é uma influência de segurança, de autoconfiança, né? De você conseguir decidir e fazer. Quando você sente a ausência do seu pai, quando você sente que talvez o modelo paternal não foi tão pontual naquele momento, sabe o que acontece? Você acaba tendo dificuldade de se posicionar. Então, por exemplo, quando alguém chega para você e fala um pouco mais firme, fala um pouco mais grosso com você, ou até grita, sabe qual que vai ser a sua reação se você não tiver tido essa sensação que seu pai estava com você? Você vai baixar a cabeça, você vai começar a se tremer, você vai recuar, você vai deixar que a pessoa domine o espaço, o seu espaço pessoal, o seu espaço emocional. É aquilo que a gente falou na live 001 desse novo ciclo, né? Que são não, foi a live 002. Se você não lembra dessa live, você pode consultar essa live no link que eu deixei aqui no grupo mesmo, tá? Aqui no grupo do WhatsApp. Eu vou até postar para quem entrou agora. Que eu falei sobre a chave, né? Você tem um jardim, tem a cerca, tem o portão, e essa chave foi dada para você. O seu jardim é o seu eu, é a sua estima,
é a sua personalidade, é o seu espaço pessoal, são as suas emoções. Se você entrega essa chave para alguém, a pessoa abre o portão, entra, faz o que quiser, machuca suas flores e você não vai poder fazer nada, né? Então, quando você cresce com a sensação de que o seu pai não estava com você, não te treinou, não te protegeu, aí você vai reproduzir uma sensação de insegurança. E aí você não vai conseguir se defender tão bem quanto deveria. Você não vai conseguir colocar o pé e falar assim, não, calma aí, você não vai me ofender desse jeito. É até aqui. E uma coisa que eu observo muito nas minhas alunas, no nosso curso de gestão emocional, e é que a gente trabalha muito isso, é praticamente todas as minhas alunas a gente trabalha isso, sabe o que é? É a dificuldade de estabelecer um limite. A gente chama isso de headline. Vou escrever aqui para vocês, ó. Headline, né? O que é headline? Vou botar aqui, ó. Headline é o limite de espaço emocional que você precisa definir. Se vocês quiserem, vocês podem favoritar essa mensagem, essa definição aí, porque depois, quando eu falar em outras lives, aí você não lembra o que é headline, aí você vai nos favoritos do grupo e aí você pode acessar a data, tudo direitinho, do dia que você favoritou essa definição. Beleza? Se você gostou dessa definição, reage aí, coloca uma estrelinha aí para eu saber que você gostou, um coração pode ser também para eu saber que você gostou dessa definição. Então, headline é o limite de espaço emocional que você precisa definir. É a linha vermelha, né? Então, por exemplo, isso acontece muito em relações familiares. Por exemplo, o marido. Às vezes o marido, ele fala com a esposa de uma maneira muito rude, muito grossa, né? De uma maneira assim que não era para falar. Não era para ser aceitável isso. Só que como a esposa ela não teve é, é, muita presença paternal na vida dela, ela vai baixando a cabeça, ela vai aceitando, e aquilo vai virando um relacionamento tóxico de uma maneira muito ruim. Não que o relacionamento tóxico tenha uma forma boa, mas de uma maneira muito ruim, mais do que ruim. Porque vira um hábito, vira um vício. Daqui a pouco essa esposa vai começar a achar que aquilo é normal. E não pode, essas coisas não podem ser toleradas. É claro que existe uma forma estratégica de você é, combater isso, de você estabelecer a sua headline. É por isso que não dá para falar tudo aqui na live, porque a gente tem pouco tempo. É por isso que você precisa estar dentro de uma turma de gestão emocional, dentro de uma turma fazendo um curso de gestão emocional, né? Porque tem coisas que não dá para você simplesmente fazer da noite para o dia. Por exemplo, você já tem um tempo que você sofre isso com seu marido, então, da noite para o dia, não tem como você estabelecer isso. Agora, você pode começar a estabelecer isso aos poucos, estrategicamente falando, com um comportamento positivo, para não gerar conflitos aleatórios, prejudiciais, e aí você vai conseguindo restabelecer a paz natural do seu lar. Isso exige estratégia. É por isso que é importante fazer um curso de gestão emocional. Entendeu aí? Então, essa é uma das situações que aflige as esposas, por exemplo, quando elas não têm essa presença paternal. Então, quando o pai ele não diz eu te amo, quando o pai não é carinhoso, quando o pai fala tem que aprender, né? Esse negócio de ficar dando muito carinho, isso estraga a criança, tem que ser firme. Aí tem gente que fala assim: ah, apanhei do meu pai. Tem pais que falam assim: ah, bati no meu filho e fiz isso com meu filho, fiz aquilo com meu filho, e ele não deu para vagabundo, ele é uma pessoa de bem. Tem pais que falam assim, né? Ah, disciplinei meu filho à moda antiga, peguei um cipó, dei uma surra nele, e ele não deu para uma pessoa ruim. Vocês já ouviram falar, os pais falarem assim? Inclusive, tem alguns filhos que reproduzem isso, né? Apanhei do meu pai mesmo, meu pai gritou comigo, me deu cascudo, fez isso, fez aquilo, e eu não dei para uma pessoa ruim. Vocês já viram alguém falar isso? Já viram?
Eu não estou dizendo aqui que os pais não podem disciplinar os filhos, tá? A gente tem que ter o meio termo, porque hoje está uma polaridade muito grande, ou seja, tem uma galera que defende que os pais têm que bater mesmo, e uma galera que defende que os pais não podem bater, tem que ser só no diálogo. Então, qual é o meu conceito como profissional? Nós temos que ter equilíbrio. O equilíbrio é o tripé, é um dos tripés principais da nossa metodologia. Então, qual é o equilíbrio? Qual é a minha opinião sobre isso? Nós temos que disciplinar os filhos de uma forma inteligente, com inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é baseada no equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Então, quando você sofre agressões do seu pai, por exemplo, sofreu agressões do seu pai, ou físico ou verbal, e dá para diferenciar o que é uma disciplina de uma agressão, isso vai fazer com que você enfraqueça muito o seu caráter, a sua força de caráter, né? A sua segurança, a sua iniciativa. Tudo isso é causado pela forma como o pai ele age com aquela filha, com aquele filho. Perfeito? Então, é muito importante que você entenda essa diferença. E quando uma adolescente, ela se torna uma pessoa rebelde, sabe qual é a resposta para essa rebeldia? Existe uma expressão que ela é assim, ó. Vou escrever essa expressão aqui, ó. Incongruência no lar. Vitor, o que é incongruência no lar? Isso aqui é muito importante e, diga-se de passagem, é uma das partes mais importantes do que eu estou falando aqui, porque isso explica muita coisa, tanto de como você era, se você passou por uma fase assim na adolescência, quanto se você for pai, mãe, do que isso gera, tá? Incongruência no lar. O que é incongruência no lar? É quando os pais falam uma coisa, mas fazem outra coisa. Tá vendo? Incongruência no lar é quando os pais falam uma coisa, mas fazem outra coisa. Faz sentido para vocês esse termo, incongruência no lar? Então, quando os adolescentes, eles percebem que os pais, a influência parental, ela fala para os filhos, ó, você não pode andar com coleguinha que fala palavrão. Pronto, uma coisa. Não quero você andando com fulano. Por quê? Porque sim. Esse porque sim quebra toda a estrutura de conexão entre os pais e os filhos. Porque sim, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Gente, isso não é explicação. Isso aí foi uma coisa herdada dos nossos pais, a gente herdou isso, dos avós. Aí foi passando de um para outro e virou como se fosse um padrão de educação. Não é a melhor opção. Ah, Vitor, você não é pai, mas estou falando com o viés de filho, de como eu fui criado, e estou falando com base nas mais de 60 mil horas que eu tenho de atendimento clínico, onde eu já atendi vários pais e já ajudei esses pais a regularem suas emoções e melhorarem suas relações com sua relação com os filhos. Só para vocês terem uma ideia de uma das experiências mais marcantes que eu tive com relação a ajudar outros pais, é que tinha uma mãe que ela não estava conseguindo tratar os seus filhos bem. Então, qualquer coisinha que seus filhos faziam, ela gritava, ela batia, ela estava completamente fora do controle emocional, sem julgamentos, tá? Só estou descrevendo o que estava acontecendo. Qualquer um de nós pode passar por isso. E aí, depois de um tempo, ela fazendo curso de gestão emocional comigo, o que foi que aconteceu? Ela descobriu, ela percebeu e uma das coisas que ela estava mais pegando no pé do filho dela é que ele estava demorando muito no banho, gastando muita água. E aí, depois de um tempo ela fazendo gestão emocional comigo, o que, que ela entendeu? E esse dia foi muito emocionante. Que a conta da água que ela ia pagar não era nada em relação ao preço que ela ia ter que pagar por destruir a relação dela com o filho por uma coisa que podia ser resolvida com calma, com amor. Vocês entenderam? A conta de água que ela ia pagar, que vinha mais,
não chegava nem aos pés ao preço que ela ia pagar se o filho dela virasse um adulto magoado por ela maltratar demais ele por causa de uma coisa que podia ser resolvida. Entende? Então, quando a gente entende que a incongruência no lar gera rebeldia, a gente entende o porquê que muitos adolescentes são rebeldes. Se o pai fala para o amigo não andar com o amiguinho que fala palavrão, mas esse filho vê o pai no bar falando palavrão e escutando palavrão, palavras feias com os colegas adultos. O que você acha que essa criança vai pensar? Se o pai fala para o filho, a mãe fala para o filho que tem que ser honesto, que tem que amar o próximo, mas ele fura a fila no trânsito, fura a fila no mercado, ele acha o dinheiro no chão, viu que caiu da bolsa de alguém e ele esconde no bolso. O que você acha que essa criança vai pensar? Se o pai e a mãe falam para o seu filho, para a sua filha, que tem que ser, não pode falar alto, não pode gritar, tem que respeitar os pais, mas o próprio pai não respeita a esposa e a própria esposa não respeita o pai. Aí a esposa às vezes vai lá e fala mal do marido para o filho. Aí o pai vai lá e fala mal da esposa para o filho. O que você acha que, como é que você acha que vai ficar a cabeça dessa criança, desse adolescente? Vocês entendem, gente? E uma coisa que eu sempre falo aqui no meu curso de gestão emocional, eu sempre falo isso. A criança, principalmente nos primeiros 7 anos, ela sente o que é ironia, ela sente o que é o silêncio tóxico. Sabe aquela greve de silêncio que os adultos fazem, que os pais fazem, quando estão chateados um com o outro? Em vez de resolver as suas questões com inteligência emocional, eles simplesmente param de se falar. Às vezes, eles usam o silêncio como uma arma para machucar. E aí eles acham que estão disfarçando, que o filho não está percebendo. O filho percebe, a criança percebe. Ela talvez não saiba o que é. Ela talvez não saiba explicar o que é que ela está sentindo, mas ela sente a tensão no ar. Se eu for te falar que o bebê sente a tensão no ar, imagina uma criança. Depois eu vou fazer uma live explicando o que o Lipton, né, um escritor do livro Biologia da Crença, ele explica, né, sobre como o bebê percebe a tensão no seu lar antes dele nascer. Então, isso é muito profundo, muito profundo. Então, resumindo o que a gente explicou aqui na live, é o seguinte: primeira coisa, se você sente que é insegura, que tem a estima baixa, que deixa o seu autocuidado para depois, que você veste roupa bonita na rua, mas em casa veste a pior roupa possível, né? Não tem tempo para fazer um skincare, não tem tempo para cuidar da pele, não tem tempo para olhar para você, foi a ausência de mãe. E a gente já explicou aqui o que é a ausência de mãe. A mãe pode estar ali, ela pode ter cuidado de você, mas ela não disse eu te amo. De alguma forma você percebeu que a sua mãe não estava presente, né? A gente fala isso, presente, porque às vezes a mãe está presente e ausente. E se você tem dificuldade de se posicionar, dificuldade de estabelecer a headline, quem lembra o que é headline? Quem lembra aí o que é headline? Escreve aí para mim. Escrever, ou de estabelecer a headline, né? De estabelecer limites para as coisas, de encarar os desafios, de se defender, de dizer, bater no peito e falar, eu vou fazer isso, eu não dependo de ninguém para fazer isso, só do meu Criador, eu vou fazer. Então, se você tem dificuldade com isso, você se sente insegura, é porque você teve a ausência do seu pai. E, de alguma forma, o seu pai, ele também não disse eu te amo, ele te agrediu verbalmente ou fisicamente, muitas vezes com boas intenções, mas nem sempre as boas intenções justifica, né? Às vezes a pessoa tem boa intenção, mas ela causou sequelas ali naquela criança, né? Então isso é muito importante. Agora, gente, para a gente finalizar, vamos finalizar com o seguinte pensamento: se você se achou encaixada no padrão de mãe ou pai que passou por, que praticou uma dessas coisas com seus filhos, vou pedir para você, por favor,
Não entre na frequência da culpa. Por favor, eu peço isso para você como seu terapeuta, como seu professor de gestão de gestão emocional. Não entra na frequência da culpa. Por favor, não faça isso com você mesmo. Porque muitas das coisas que você fez foi tentando acertar. Você concorda comigo? Sim ou não? Concorda comigo? Escreve aí, sim ou não? Muitas das coisas que você fez foi tentando acertar. Foi com a melhor das intenções. Você verdadeiramente buscou proteger o seu filho, a sua filha. Se você pudesse voltar no tempo, você não faria melhor? Se você pudesse voltar no tempo, você não faria diferente? Não faria? Então, então não tem por que você se sentir culpada. Beleza? Vamos fechar esse acordo? Aperta minha mão aqui, mentalmente. Aperta minha mão aqui. Vamos fechar esse acordo? Deixa eu olhar para vocês aqui. Aperta minha mão. Vamos fechar esse acordo? Não se coloquem na frequência da culpa. Por favor, não façam isso, tá? Você agora é uma gestora emocional. Você está adquirindo inteligência emocional a cada dia que passa. E quem é inteligente emocionalmente não fica preso na culpa excessiva. Boa, Tan! Boa! Quem quer apertar minha mão aí, ó? Reage junto com o Tan aí, ó. Escolhe aí o aperto de mão. Já reagi aqui, ó. Escolhe aí o aperto de mão. Aperta a mão de Tan aí, aperta minha mão aqui. E se não achar o aperto de mão, coloca o coraçãozinho que é mais fácil. Mas reage aí, tá? Beleza? Então a primeira coisa que eu tenho para você é isso. Então não entra no viés da culpa, tá? Segunda coisa, se o seu pai ou a sua mãe fez isso com você, fez alguma coisa aqui que foi descrita na live aqui, fez com você, por favor, não culpe seus pais. Eu sei que você já não faz isso, mas não deixa que a sua mente faça isso inconscientemente. Porque da mesma forma que você, como pai ou mãe, não quis fazer isso de propósito, os seus pais também muitas vezes não quis fazer. Exceto quando o seu pai ou sua mãe foi uma mãe ou um pai narcisista. Aí é outra história. Quando o pai e a mãe é narcisista, provavelmente eles fizeram isso por querer. Mas quando eles não são narcisistas, eles fizeram isso com a melhor das intenções. Então você precisa entender que o passado fica no passado. Sabe qual é o único lugar que o ser humano consegue viver? É o único lugar que é possível a vida do ser humano. Sabe qual é? Quem arrisca dizer aí? Enquanto eu bebo um pouquinho de água para a gente finalizar. Quem arrisca dizer aí? Qual é o único lugar que o ser humano consegue viver? Só tem esse lugar. O ser humano não consegue viver no passado, o ser humano não consegue viver no futuro. Exatamente, Sônia. Parabéns. Parabéns. Vou botar uma estrela aqui para o seu comentário. O ser humano não consegue viver no passado, o ser humano não consegue viver no futuro. O ser humano só consegue viver no presente. E eu digo mais, Sônia. Eu digo mais. O ser humano só consegue viver o agora. O agora. Então, quando você vive se culpando, você está vivendo no passado, ou seja, você está tentando viver no passado. Isso destrói completamente todas as suas energias, toda a sua saúde emocional. E quando você quer viver no futuro, você está tentando viver em um lugar que é impossível do ser humano viver. E, igualmente, você vai estar destruindo todas as suas barreiras, todas as suas defesas emocionais. O único lugar que você consegue viver verdadeiramente é o agora. É o agora. Então, o que que você vai fazer a partir de agora? Qual que vai ser o seu primeiro passo depois dessa live? Será que você vai ser aquela gestora que vai desligar o celular, apertar o xizinho vermelho e voltar para a sua vida como se não tivesse nada acontecendo? Ou você vai ser aquela pessoa que vai criar o seu grupo de gestão emocional, um grupo com você mesma, que vai anotar, vai escrever os seus maiores aprendizados
que vai colocar no nosso grupo aqui de gestão emocional o que foi que você aprendeu para contribuir com quem não assistiu, para contribuir com as outras pessoas, para não ser só uma consumidora, mas ser uma construtora, porque as pessoas que são mais felizes na vida são as construtoras, as consumidoras, ela consome, 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 mas ela não sente satisfação na vida, ela não sente alegria, ela não sente prazer. Você vai ser uma consumidora ou uma construtora? Você vai escrever os seus maiores aprendizados ou não? Você vai começar a dar o seu primeiro passo? O que é que você tem que fazer agora? Quais são as melhorias de vida que você tem que fazer para não deixar mais que esses padrões de comportamento influenciados pelos pais continuem sendo uma coisa ruim na sua vida? Vamos pensar sobre isso, minhas queridas gestoras emocionais. Vocês têm uma vida diferente agora. E é pensando nisso que eu vou fazer uma proposta para vocês. Toda live eu faço. Eu tenho um grupo de gestão emocional, onde eu vou abrir uma turma. Eu criei esse grupo para reunir as pessoas que estão interessadas em cursar gestão emocional dentro de uma turma, né? Eu já tenho um pessoal lá dentro. Esse grupo vai ser temporário, tá? E eu quero que você entre nesse grupo para que eu possa te explicar como que vai ser essa turma que vai começar dia 15 agora. Então, essa turma é para quem não consegue ainda acessar o meu pacote de mentoria individual, que é o curso de gestão emocional individual, por questões financeiras ou talvez pelo formato, e pessoas que preferem aprender em grupo. Então, entrar nessa turma, você vai ter um valor mais acessível, o seu investimento vai ser mais acessível, e você vai aprender em grupo junto com outras pessoas. Então, você vai ter ali um apoio mútuo de outras pessoas também. Se você gostou da live de hoje, se você sente que você precisa aprender mais sobre gestão emocional para transformar sua vida, sua saúde emocional, então você vai clicar nesse link e vai esperar as informações que eu vou colocar lá para que você possa ser uma pessoa que não simplesmente escuta e fica por isso mesmo, mas você escuta, aprende e transforma. Fechou? Vou colocar o link aqui, vou pedir para a Tan colocar esse link aqui, tá bom? E assim que terminar a live, você clica no link que hoje à tarde eu vou oferecer uma condição especial para você. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Está sendo muito prazeroso conversar com vocês todos os dias. Depois, me mandem depoimentos de como essas lives, de como essa rotina está ajudando você, está mudando a sua vida. Coloca aqui no grupo mesmo, tá? Vai ser de grande ajuda para que a gente possa continuar multiplicando esse conhecimento. Um forte abraço para você, fiquem com Deus e assuma o controle. Até mais. Tchau.